A graça e a paz do Senhor a todos. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do discipulado, lição de número 8 da nossa revista Discipulado Aluno. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e o dízimo. Um assunto hoje muito combatido por muitas pessoas. Um assunto muito delicado de ser abordado. Mas nós não podemos esquivar daquilo que nós temos que falar à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Antes de falarmos sobre o dízimo, é preciso entender que o dízimo é uma responsabilidade do cristão. Então, a igreja, nós não temos compromisso com quem não é cristão. Então, o dízimo, quem mantém a igreja, quem mantém a obra missionária, quem é participante da obra missionária, somos nós, os cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que amam ver a igreja crescer, aqueles que amam ver a igreja sendo mantida e organizada. Como que a igreja é mantida e organizada? Através dos dízimos e das ofertas. Então, dizimar e ofertar é bíblico, e é isso que nós vamos estudar à luz da Bíblia. Hoje nós vemos muitas pessoas advogando contra o dízimo. Pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm compromisso com nenhuma igreja, com nenhuma obra missionária, mas gostam de advogar contra o dízimo. E muitos cristãos acabam embarcando nesses discursos falaciosos e comprometem o andamento e o crescimento da obra de Deus. Então, o dízimo não é um assunto para ser discutido com pessoas não cristãs. O dízimo, ele é uma disciplina bíblica, uma doutrina bíblica para a manutenção da obra de Deus e crescimento da obra de Deus. Claro que nós somos inteligentes, temos a mente de Cristo, entendemos que hoje, nesse mundo capitalista, muitos falsos profetas têm se levantado e automaticamente se enriquecido às custas dos dízimos das igrejas. Muitas igrejas que estão abertas com objetivos não tão transparentes, não corretos. Mas Paulo ele escreve também, nos tempos dele já acontecia isso. E Paulo fala que muitos pregam por fingimento, mas o que importa é isso? O importante é que o evangelho seja pregado. Lembrando que todos nós vamos prestar contas a Deus das nossas atitudes. É importante que o cristão, aqui no caso da Igreja Unida, para a qual esse discipulado está sendo direcionado, que você que está aproximando, conhecendo a igreja, conheça como funciona a nossa igreja. Primeiro, a Igreja Unida é uma igreja que surge em 1963, a partir da união de várias igrejas ali no estado de São Paulo. Então, aqueles pastores que caminhavam ali em 1963 resolvem se unir, abrir mão das suas placas e ali surge e funda a Igreja Unida. Nós somos uma igreja congregacional e somos também uma igreja democrática. Então nós temos uma assembleia e essa assembleia ela é soberana. O nosso presidente nacional da igreja, ele é eleito pelos pastores, pelos mais de 400 pastores espalhados aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo. Então todos esses pastores se reúnem para ali eleger o novo presidente do ministério. Lembrando também que nós, pastores locais, também somos empossados em assembleia local. E a igreja, ela também aprova uma diretoria composta por 9 pessoas, que são as pessoas responsáveis por administrar a igreja do ponto de vista civil. Então, essa diretoria de 9 pessoas, composta por 3 presidentes, por 3 tesoureiros, por 3 secretários, são responsáveis ali pela prestação de contas, pela composição de relatórios e compor essa documentação para transparência junto à nossa liderança. Lembrando, uma vez por mês também, essa diretoria, através dos tesoureiros, fazem a prestação de contas para o nosso tesoureiro estadual. Também temos uma prestação de contas junto à nossa contabilidade, que é quem faz a declaração de imposto de renda da igreja. A igreja ela é isenta de imposto de renda, mas ela é obrigada a declarar o imposto de renda. Então, entendendo a igreja administrativamente, para que nós possamos dar sequência ao nosso estudo. Então, nossa igreja é uma igreja democrática. Não existe um dono na nossa igreja. Não existe um fundador maioral que manda e desmanda. Lembrando, todos os pastores da igreja são submissos à Assembleia da Igreja, à Assembleia Geral. Essa diretoria é eleita e empossada para um mandato de 4 anos, podendo ter o seu mandato renovado, se assim entender a igreja. Então, essa é a estrutura administrativa da nossa igreja. Temos os nossos estatutos que nos garantem, nos rege do ponto de vista civil e legal.
Então é bom que você que está entrando na igreja conheça a Igreja Unida. Então essa é a estrutura administrativa da nossa igreja. O pastor não é o dono da igreja. O pastor ele não é o dono do dinheiro da igreja. Lembrando, existe uma diretoria composta para essa finalidade. E o papel principal do pastor é ensinar e conduzir a igreja à luz da Bíblia Sagrada. Entendendo isso, agora vamos entrar no aspecto bíblico do dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 10 está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias escreve no contexto do Antigo Testamento, falando para aquelas pessoas trazerem o dízimo para que o templo fosse mantido. É interessante entendermos que muitas pessoas que advogam contra o dízimo, eles afirmam que o dízimo era do tempo da lei. Mas quando todos os cristãos que estudam a Bíblia de forma sistemática sabem que o dízimo foi instituído antes da lei de Moisés. Então, tanto que o dízimo foi instituído ainda na época do patriarca Abraão. Então, o dízimo foi instituído na época do patriarca Abraão. A palavra dízimo, o nome próprio já diz, dessa décima parte. Essa é a origem do termo dízimo. O dízimo não é uma obrigação. O dízimo ele é um ato oriundo de fé. O dízimo ele é um ato oriundo de gratidão a Deus. O dízimo nos torna participantes da obra de Deus, da obra evangelizadora. Portanto, todos aqueles que amam a obra de Deus contribuem para que essa obra flua. Então, o dízimo é essa contribuição em sinal de gratidão a Deus, em sinal de obediência a Deus. As próprias pessoas que criticam o dízimo, as próprias sociedades civis compostas das mais várias formas, as pessoas, os torcedores dos seus clubes, eles contribuem com a sua taxa para o seu clube de futebol, contribuem com a sua taxa para os seus sindicatos, contribuem com a sua taxa para as organizações não governamentais. E criticam muitas vezes a igreja e os cristãos que contribuem com o dízimo. Então, o dízimo, Deus não quer um dízimo obrigatório. Se você vai contribuir de forma obrigatória, não dizime, porque Deus não aceita. O dízimo é um ato voluntário de fé, de gratidão a Deus. Então, nós devolvemos o dízimo porque entendemos que tudo que temos foi Deus quem nos deu. Então, essa é uma prática de fidelidade, é uma prática de gratidão. E é ensinada na igreja para os cristãos, para os membros. Então, a pessoa que nos visita, a pessoa que não é cristã, ela não é obrigada a dizimar, ela não precisa dizimar. Lembrando que também os crentes não são obrigados a dizimar. Não é obrigação, é um ato de fé, fidelidade e gratidão. Tanto que muitas pessoas, infelizmente, não dizimam. Mas é cada um com a sua consciência. Mas quando olhamos para a Bíblia, somos instruídos e discipulados a dizimar. Então, no Antigo Testamento, o patriarca Abraão, em Gênesis 14, 20, ele dá o dízimo. E esse dízimo foram os despojos de guerra para Melquisedeque, rei de Salém. Esse rei de Salém que aponta para Cristo. Então, nós vemos o dízimo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É só estudarmos de forma sistemática. Então, Abraão, ele dá o dízimo para Melquisedeque. E nós vemos que todas as vezes que um ato do Antigo Testamento é reforçado no Novo Testamento, nós como cristãos entendemos que essa prática também é válida para nós. Jesus não advogou contra o dízimo. Quando nós vemos Jesus falando, censurando os fariseus, Jesus não estava censurando eles para não dizimarem. Muito pelo contrário, Jesus estava dizendo para eles estavam dizimando e esquecendo o juízo, esquecendo a misericórdia, esquecendo a fé. E o que Jesus fala para eles? O que Jesus fala para eles em Mateus 23? O que Jesus fala para eles? Mateus 23, 23 e 24. Então, Jesus ensina para eles, olha, que eles dizimavam, lembrando, dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, eles estavam dizimando, mas eles estavam se esquecendo do juízo, da misericórdia e da fé. E depois Jesus ainda continua no texto. Jesus continua dizendo para eles. Jesus continua falando para eles e reforçando. Deveis, porém, fazer estas coisas. O que é fazer essas coisas? Viver o juízo, viver a misericórdia e viver a fé. Continuando. E Jesus agora fala para eles não omitir aquelas. Não omitir o quê? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Aí muitos alegam assim, mas o dízimo era a parte
das hortaliças. Lembramos aqui, o primeiro dízimo foi o despojo de guerra, que Abraão deu para Melquisedeque. Aqui no Novo Testamento, nessa passagem, está falando do endro e do cominho. Aí vai depender do modo de produção que domina aquela sociedade. Hoje nós vivemos no modo de produção capitalista. O que mantém a sociedade hoje não é mais o escambo, não é mais a troca, mas sim o dinheiro. Então hoje o que mantém a sociedade, o que mantém as organizações, o que mantém a igreja, então é o dinheiro, as ofertas e os dízimos. Então, portanto, precisamos entender o contexto econômico da época. Naquela época, nos tempos de Jesus, nós temos ali o dízimo das plantações, uma sociedade, basicamente, um modo de produção agrícola, e hoje nós temos um modo de produção capitalista. E no capitalismo é o dinheiro. Tanto que em Provérbios a Bíblia diz que o dinheiro tudo responde. Ou seja, ninguém faz nada do ponto de vista físico e humano sem o dinheiro. Inclusive a igreja, a obra missionária, o crescimento da igreja, a expansão da igreja. Então precisamos entender isso. Então nós vemos aqui o dízimo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O dízimo, ele é um ato de fidelidade, ele é um ato de avivamento. As pessoas que amam a obra de Deus, elas são dizimistas. Elas querem ver a obra crescer, elas querem ser participantes da obra de Deus. Então, quem tem consciência da obra cristã, entende isso, se torna participante da obra de Deus. Então Jesus ele ensina sobre o dízimo e ele censura sim os fariseus, não censura o dízimo, ele censura quando dizimamos nos esquecendo do juízo, da misericórdia e da fé. Então aquelas pessoas que ofertam, que dizimam com um coração arrogante, se esquecendo do juízo, da misericórdia e da fé, são censurados por Jesus. Mas Jesus fala para eles, vocês deveis fazer estas coisas, ou seja, viver o juízo, a misericórdia e a fé, mas também não omitir aquelas, ou seja, não omitir o dízimo. Mateus 23 e 24. É uma interpretação simples da língua portuguesa, uma interpretação de texto simples. Jesus não censura o dízimo. Quando chegamos na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, Hebreus 5, versículo 10, ele faz uma vinculação direta de Jesus com Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Foi o rei de Salém, para qual foi entregue o primeiro dízimo, o dízimo de Abraão. Né? E Jesus, em Hebreus, Jesus, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Ora, isso quer dizer que, se a ordem é a mesma, os deveres e privilégios continuam também os mesmos, sem alteração, e isso inclui o dízimo. Amém? Então, as bênçãos que acompanham o dízimo. Bênção para a igreja cresce, a igreja expande, a igreja é participante da obra missionária. Então, lembrando, como que fazemos missões? Missões se faz orando, missões se faz contribuindo e missões se faz indo, atuando. Né? Então, as bênçãos para a igreja, bênçãos para quem devolve o dízimo, também é abençoado. Amém? Então, a igreja cresce. Na igreja unida, nós temos uma convenção. 10% do que arrecadamos na nossa igreja é enviado para essa convenção, que mantém igrejas em várias frentes missionárias na Índia, na África, no continente africano. Temos várias igrejas na Nigéria, temos frentes missionárias em outros países africanos, países também latino-americanos. Isso é maravilhoso, podermos ser participantes dessa obra e também contribuímos para a expansão do reino na nossa localidade. Também ajudando aos necessitados. O dízimo também deve ajudar os necessitados. Né? A igreja não é uma instituição filantrópica. O objetivo principal da igreja é a pregação do evangelho, mas ao pregarmos o evangelho, também somos orientados por Jesus a socorrer o que tem fome, a socorrer o que tem frio e ajudar aquele que precisa. Então, o dízimo é uma questão de administração. Então, é necessário pedirmos a Deus sabedoria para administrar tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 14, versículo 28, que quem quer construir uma torre precisa se assentar e fazer as contas para saber se tem como gastar, se tem como concluir aquela obra. Então, assim é a nossa vida financeira. Muitos reclamam do dízimo porque vivem uma vida financeira desregrada, descontrolada.
A Bíblia nos ensina que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, a nossa vida em sociedade deve ser uma vida para glorificar a Deus, com testemunho, obediência e fé. A nossa vida em família deve ser uma vida para testemunhar de Deus. A nossa vida na igreja, uma vida para testemunhar de Deus. A nossa vida profissional, para testemunhar de Deus. A nossa forma como administramos nossas finanças também deve honrar a Deus. O cristão precisa ter finanças organizadas, viver dentro do seu orçamento, não fazer gastos excessivos, entrando nesse capitalismo consumista selvagem que é vendido pelas mídias, pelas redes sociais e pelas propagandas, fazendo pessoas gastarem o que não têm e adotar um padrão de vida que não é o seu padrão de vida. Então, a Bíblia nos ensina a viver dentro do nosso padrão de vida, com responsabilidade, de forma que possamos alimentar a nossa família, de forma que possamos desfrutar do nosso lazer e de forma que também possamos construir os nossos projetos, mas também que possamos ser participantes da obra de Deus, para que outras pessoas também tenham acesso à obra de Deus. Então, assim é o que a Bíblia nos ensina. Quando as bênçãos do dízimo, para quem devolve o dízimo, se sente recompensado por ser parte da obra de Deus. Deus também, nós cremos que Deus nos socorre. Nós também entendemos que nos tornamos exemplos. E a obra de Deus, ela é realizada com mais rapidez. Quantas igrejas sofrendo, precisando fazer campanhas intermináveis, financeiras, para levantar recursos, para comprar templos, para poder ter um local para congregar, para poder comprar um equipamento de som, para poder enviar um missionário para o campo. Tudo isso não seria necessário se a igreja fosse fiel nos dízimos e nas ofertas. Oferta, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, a oferta é algo que você vai estabelecer, aquilo que você quer dar, quando dá. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. Não por obrigação, não por imposição. É um ato de fé e fidelidade. Se para você vai fazer falta, se você entende que tudo que você tem é seu e você administra do jeito que você quer, é melhor não dizimar. Mas quando entendemos que tudo que temos, Deus tem nos dado, o nosso coração se enche de gratidão e, portanto, nós ofertamos com amor e alegria. Isso é um ato para os cristãos, para os fiéis. Não é um ato para nós ficarmos no templo, na igreja, gastar o tempo da palavra de Deus falando de dinheiro. O objetivo principal é pregar o evangelho. Mas nos nossos estudos bíblicos, na nossa escola dominical, nos nossos pré-batismos, nós orientamos os novos discípulos para essa prática da mordomia cristã, que tem sido maravilhosa e contribuído para a nossa edificação espiritual e também para a edificação da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Você aprendeu sobre a doutrina do dízimo, e aí nós temos algumas perguntas. O que significa o dízimo? Dízimo é um ato de gratidão, de fé, obediência voluntária, ser participante. O dízimo deve ser pago meramente obrigatório ou por um ato de fé, como um ato de fé. Em que circunstância o dízimo aparece na Bíblia? Lá em Gênesis, ainda antes da lei. Então, qual profeta que critica o povo? Malaquias. Qual a utilidade do dízimo para a igreja? Manutenção e expansão do evangelho. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe sua vida. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.